Primeiro, quero agradecer ao pastor, presidente, reverendo Cláudio Formigal, a superintendente, a Renate Elígia, Vieira, e ao conselho da igreja, na pessoa do presbítero Daniel aqui presente, por ter oportunizado e decidido tratar com os seus membros sobre uma história rica, marcante, que edifica as vidas dos seus membros e traduz em mensagem de renovo para o pecador na divulgação do Evangelho de Cristo Jesus. Agradeço a Deus pela oportunidade que me dá de poder conhecer um pouquinho da história da igreja e desse passado tão longo, pela vivência num período que se aproxima de 60 anos de presbiterato. 60 anos de presbiterato, porque eu fui eleito em novembro de 66 e, portanto, está se aproximando a data, né? Tem algumas coisas na minha vida, assim, que me chamam a atenção, me enriquece. Eu estive presente na reunião do presbitério que ocorreu nessa igreja quando da inauguração desse templo e que foram recebidos novos pastores para o presbitério. 1966, janeiro. 65, melhor, em janeiro de 65. Reverendo Oswaldo, Reverendo Paulo Brasil, Reverendo Célio João Duarte, aqui ordenados, recebidos e ordenados. Pastor Oswaldo foi ser pastor em Itajaí, hoje já jubilado, tendo exercido muitas funções, e é um dos autores com maior número de publicações na área do presbiterianismo em diversos segmentos. E é com base num livro que o reverendo Oswaldo, doutor Oswaldo, escreveu, que eu quero trazer aos irmãos alguma coisa da história do presbiterianismo no sul do Brasil. Falar sobre o presbiterianismo no sul do Brasil demandaria pelo menos uns 3 dias de conferência para poder enriquecer os irmãos com muitas informações. É muita coisa, é muito longo. Temos que optar por algum segmento para não nos perdermos no trecho da estrada, que é longo. Porém, eu gostaria de dizer que, de 1500, quando o Brasil, então, foi invadido por alguns estrangeiros, com várias discussões se foram portugueses ou espanhóis, ou enfim, etc. Tal, mas já existiam aqui os nativos, os silvícolas ou os índios. Até mais ou menos 1850, 60, o que ocorreu com o presbiterianismo foi a vinda, a pedido da própria corte portuguesa, de algumas pessoas que serviam no Rio de Janeiro, a Casa Imperial, aos filhos dos dominadores, a grande elite que os cercava no palácio e seus filhos, que precisavam ser escolarizados e, de alguma forma, também orientados do ponto de vista religioso. A presença de padres e outras categorias de religiosos católicos trazia
uma perspectiva mais de atingir os comandados, o povo, os índios, os extrativistas, os colonizadores que vieram também, mas o império estava focado e preocupado com a sua própria casa e sabia do nível de conhecimento teológico, doutrinário, dos calvinistas, dos protestantes em geral, anglicanos, presbiterianos, batistas, luteranos e outras, mas foram convidados para vir servir à corte e às suas famílias alguns expoentes do conhecimento teológico presbiteriano. Então, esse primeiro período do Brasil como império, e até antes do império, né, antes da proclamação, foi um período de pouca divulgação do presbiterianismo. Nesse início surgiu a escola americana, fundada no Brasil, uma escola de ensino para os filhos da corte, a escola americana, presbiteriana. Surgiu o college, ou a universidade, na época, Instituto Mackenzie, ainda hoje pertencente à Igreja Presbiteriana do Brasil, uma das maiores e o maior expoente em termos de universidade brasileira. Surgiu depois o Instituto Campinas, o seminário de Campinas, onde passaram a se formar, a estudar alguns dos que foram alcançados pela mensagem entregue pelos missionários estrangeiros. E só a partir de 1820, 1850, 1870, 1900, nesse período de mais ou menos 50 anos, então, desde a chegada dos primeiros até realmente o evangelho começar a ser proclamado fora do Rio de Janeiro e de São Paulo, dentro dessas duas fontes geográficas, demorou pelo menos 300 anos. Pelo menos 300 anos. Foram 300 anos que o embrião do evangelho calvinista ficou sob a bacia da imersão das sementes para germinar. Mas quando germinou, ela começou a produzir muitos e ricos frutos. Precisamos entender que não haviam estradas. Portanto, entradas e bandeiras, quem na escola pública, estudou sobre isso, as entradas e bandeiras, indo para o norte e vindo para o sul, enfim. Essas duas comitivas, chamadas de entradas e bandeiras, levaram na sua sacola do coração mensagens evangelísticas que foram plantadas aqui, ali e acolá. Mas por não haver estradas, essas incursões para o interior do Brasil, Nordeste, Norte e Sul, ocorria de maneira muito limitada. Portanto, o que havia e que veio com os nossos dominadores foram os navios e barcos.
Este meio de transporte foi o meio em que eles chegaram aqui. Então, era o meio de transporte utilizável intensamente a partir dessa época. Posto isto como fato importante no processo de disseminação do Evangelho, vamos considerar que Rio de Janeiro, com seu porto, Santos, Paranaguá, São Francisco, Florianópolis, Laguna, Imbituba, Porto Alegre, Rio Grande. Ora, isso em mente nos traz uma condição de imaginarmos que o Evangelho iria penetrar nas nossas cidades e na nossa região através das cidades sede dos portos. Como os colonizadores que vieram de São Paulo não vieram para o sul, não vieram apenas pelo porto de Paranaguá, mas alguns entraram pela divisa Paraná-São Paulo, e parte de Santa Catarina pertencia ao Paraná, no extremo oeste. Lages foi fundada por paulistas. O oeste catarinense, o Planalto e o oeste catarinense tiveram uma ação missionária presbiteriana diferente do que ocorreu no litoral através dos portos. Portanto, de São Paulo, entrando ao Paraná, Garapuava, Campo Mourão, Curitiba já através de Paranaguá, mas as outras, vindo pela entrada dos colonizadores. E um fator importante nisso é que o governo decidiu implantar uma ferrovia São Paulo-Rio Grande do Sul. E essa ferrovia passou pelo oeste catarinense e ajudou em muito nessa vinda de pessoas que também publicaram a mensagem do Evangelho no Planalto e oeste catarinense, e pelas contendas havidas para a implantação da ferrovia, surgiu a nossa terrível e sanguinária Guerra do Contestado. Um fratricínio entre irmãos brasileiros na defesa de seus espaços e na invasão que ocorria pelos que eram responsáveis pela implantação da ferrovia lá no oeste catarinense. Então, muitas pessoas morreram, muitos se tornaram deficientes e muita guerra, muito sangue foi derramado para a construção daquela ferrovia, e pouco se aproveitou do espírito cristão para essa divulgação da palavra num ambiente tão tenso que era da implantação da ferrovia no oeste. Mas diga-se de passagem que Lages, Xanxerê, Chapecó, São Miguel do Oeste, desde do estado do Paraná, Pato Branco, Campo Mourão, etc., passaram por essa situação e foram marcados por um início de evangelismo que não progrediu logo de momento. Diferentemente do que aconteceu no litoral, tanto de Santa Catarina quanto do Rio Grande do Sul, onde o primeiro espaço a ser evangelizado no sul foi lá no extremo sul do Rio Grande, na cidade de Rio Grande, no porto que já divide com o país vizinho, e que
através da cidade de Rio Grande, no meado dos anos 80, surge a primeira igreja presbiteriana. 1886. 1886. Um irmão que muito colaborou na publicação de materiais evangelísticos em São Paulo e Rio de Janeiro, um holandês, o nome dele certo deveria ser Van Orden, mas que aportuguesados ligavam o Van, que é de expressão holandesa, né? Os holandeses têm muito essa nome inicial assim, ele era Van Orden. E aí aportuguesaram e chamavam o homem de Vá Nord. Mas o nome dele é Van Orden. Esse senhor, indo morar na cidade de Rio Grande, montou uma livraria e uma gráfica, e por conhecer o Evangelho recebido no Rio de Janeiro, onde ele também atuou como produtor de materiais, com a imprensa gráfica que ele tinha, e como divulgador, um verdadeiro compultor, distribuidor de material evangélico, ele implantou na unidade comercial dele em Rio Grande uma livraria e uma tipografia. Ele veio a ser pastor depois, e esse irmão deu grande, mas imensa contribuição ao evangelismo no Rio Grande do Sul. Vários evangelistas e compultores, que são os distribuidores de material evangélico, serviram a ele, pegando o material que ele publicava e livros que ele traduzia, e começaram a multiplicar na região, a partir de Rio Grande, para Bagé, Pinheiro Machado, para Jaguarão e outras cidades no entorno. E foi a partir deste trabalho intenso, e ele montou ele ministrava cultos às 11 horas da manhã em inglês, e à noite em português, e às quartas-feiras em português, estudos bíblicos na casa dele. Então, Van Orden foi o grande precursor no estado do Rio Grande do Sul, na cidade de Rio Grande. E o motivo? O porto de Rio Grande. Porém, para os pastores, que ele ainda não era, chegarem até lá e assistirem desde o Rio de Janeiro, era raro e não era fácil e era demorado sair do rio e percorrer os mares pelo sul até chegar no extremo do Rio Grande do Sul. Então veja, esse trabalho teve apoio de outros pastores que chegaram até lá, vários deles, inclusive um dos pastores que foi pastor aqui, serviu aquele trabalho, saindo daqui, via possivelmente à época Porto de São Francisco ou Florianópolis, porque o de Itajaí ainda não existia,
e ia assistir à igreja que surgiu em Rio Grande. Imaginem a laboriosa missão desse pastor. Ok? Bom, eu não vou me estender muito aqui, porque senão nós gastamos o tempo só com esse assunto, e o importante é pincelar um geral. Na sequência, tendo saído tanto de São Paulo quanto do Rio, assim como também de Curitiba, missionários estrangeiros, que no início eram só missionários estrangeiros, que a maioria deles foram pastores aqui também e foram em Florianópolis, desceram até São Francisco do Sul pelo porto. E ali encontraram um outro indivíduo, um tal de Salvado, mas que chamavam de Salvador, que montou um comércio de aviamentos para embarcações e materiais de ferragem para barcos e navios. Então, desde rede, prego de metal não corrosivo e outras coisas tantas que chamam-se aviamentos para embarcações. As mulheres sabem o que é aviamento aí, né? Para as roupas. E aí tem aqueles aviamentos para as embarcações, tá? As braçadeiras, as ligas, as cordas, né? Tudo mais. O próprio tecido para as velas, né? Então, este senhor montou uma casa de ferragens, tintas e aviamentos para embarcações. Ele havia passado pelo Rio de Janeiro antes de chegar em São Francisco. E lá ele visitou e conheceu a igreja presbiteriana do Rio de Janeiro. Lá ele comprou uma Bíblia. E ele passou a ler e ensinar os filhos e os amigos que ele fazia ali em São Francisco. Até que ele convidou um dos missionários para vir a São Francisco para ministrar ali para os seus convidados, seus amigos, seus filhos. Ele havia perdido a sua esposa e casou em segunda núpcias com uma senhora chamada Posidônia. E que foi a primeira pessoa a se converter ao presbiterianismo recebida como membro. 1896, por aí. Porque em 1900 a igreja foi organizada, em janeiro de 1900. A igreja de São Francisco foi organizada. E a atividade aqui, eu perguntei por que a igreja foi construída em cima do mar, né? Estranho, assim, é porque foi comprado do Lubinal. Sim, exatamente. Então, ali onde é a igreja hoje, foi o terceiro ou quarto ponto de reunião dos irmãos de São Francisco, porque começaram se reunindo na casa do Salvado. E depois, numa escola pública cedida pelo líder do ensino municipal em São Francisco. Veja que São Francisco é de 1500 e alguma coisa. Então, praticamente 350 anos para surgir o presbiterianismo ali dessa forma. Saindo de Rio Grande, um coopultor, um distribuidor de material evangelístico, veio de navio até São Francisco do Sul. Ali, ele distribuindo Bíblias, ele era um negro, filho de
um africano mesmo. Ele foi, pelos católicos, acusado de ter feito algumas atitudes irregulares contra o templo católico. Então ele foi preso e Antônio Serrão, conhecendo o negro de óculos que foi condenado injustamente, conhecendo a personalidade dele, Serrão o deu apoio, começou a seguir na divulgação que Salvado fazia e que ele distribuía material evangélico, esse negro distribuía material, que trazia lá da gráfica do Van Orden, e toda a família do Serrão foi alcançada ao calvinismo por esse negro de óculos. Ok? Então a nossa história daqui, que a gente deve falar no domingo que vem, que tem ligação com o Serrão, porque foi o Serrão que publicou o jornal que veio para Itajaí, que o Cipriano teve acesso. Foi esse Serrão que depois veio a ser esposo da minha tia-avó. Tá? Então eu tenho uma ligação nessa coisa aí, e vocês também dos Fagundes, né? Tem aí muito grande. E o Serrão e ele, toda a família, foram alcançados ao calvinismo por este cidadão, um negro, que foi preso, acusado injustamente, mas que foi honrado pelo apoio dos demais. Salvado fez uma correspondência ao presbitério, ao sínodo, à Igreja do Rio de Janeiro, pedindo apoio pastoral para o trabalho que agora já tinha muitos adeptos. E aí já estava na escola pública, veio o missionário, fez uma série de conferências, recebeu 9 membros, comungantes, mais 4 não comungantes, de várias famílias. E tendo ouvido muitas informações a respeito do progresso do calvinismo ou do presbiterianismo em São Francisco do Sul, desceu o pastor da igreja de Curitiba, já agora pela estrada, pela serra de Curitiba e Santa Catarina, e chegou a São Francisco. E em 1900, com uma comissão, o reverendo Lênito, Roberto Frederico Lênito, designado por comissão, depois do relatório do missionário que veio, visitou e voltou e prestou informações ao sínodo, foram designados comissão organizadora da primeira igreja presbiteriana em Santa Catarina, São Francisco do Sul, onde era o clube marítimo, que hoje é a igreja, que depois então foi adquirido, foi reformado, etc. Tal. Nasceu a primeira igreja presbiteriana de Santa Catarina nos idos de 1900. Tá? Via marítima, Florianópolis era o outro porto em que todo mundo chegava, desembarcava. Então, muita gente que viajava, muitos traziam Bíblias, Novos Testamentos, folhetos, etc. E assim ia pingando. Então, Florianópolis também foi alcançado. Começou com palestra no Teatro Isabel, que hoje é Álvaro de Carvalho, onde os líderes católicos apedrejavam tanto presbiterianos quanto batistas e luteranos,
mas que o presidente da província deu proteção ao missionário que chegou para ministrar, deu cobertura, e depois de vários dias de conferências, muitas pessoas foram recebidas. Na sequência, se formou em Florianópolis uma escola evangélica nos moldes da escola americana, nos moldes da escola americana de São Paulo, de Rio de Janeiro, aliás. E muitos alunos foram inscritos para essa escola evangélica e o trabalho começou a ganhar corpo e a se interiorizar na ilha. Assim, em 1901, também o reverendo Lennington foi designado moderador para a organização da igreja de Florianópolis. Ok? Então surge a segunda igreja presbiteriana no sul do Brasil. Por conta da instalação da ferrovia no oeste, Xanxerê, ali Xanxerê, Joaçaba, Erval do Oeste, Le Bon Rege, enfim, Chapecó, aquela região que estava recebendo influência dos missionários que vinham via Paranaguá, Curitiba, Pato Branco, etc., entravam, e então o evangelho começou a se instalar no oeste catarinense. E em 1907, nasce a Igreja Presbiteriana de Xanxerê. Terceira. A influência do porto de Florianópolis e o trajeto São Francisco-Florianópolis, com algumas paradas em Porto Belo, na ilha, em Governador Celso Ramos, Ganchos, que chamava Jordão, porque o nome de um dos líderes iniciais era Jordão, por isso Jordão. Surge em 1907 também, depois de Xanxerê, a igreja de Governador Celso Ramos. Hoje também no seu terceiro templo, tal como aqui. Tá? Então, influência de Florianópolis, ali na região dos mares, onde tinha os fortes marítimos, né? Surge em Governador Celso Ramos, chamado de Ganchos, Canto dos Ganchos, conhecido também como Jordão. A quarta igreja, então. Quarta igreja. E aí surge, em 1909, Camboriú, por conta da história que os irmãos já conhecem, não preciso repetir para ganhar tempo. Também vinda de São Francisco, via jornal para Itajaí, tal, chega aqui, etc., vem os missionários, publicam, etc., ganha alguns adeptos, e Camboriú, que começou em 1904, 1905, a receber os primeiros missionários e até conhecer o protestantismo pelo presbiterianismo, ganha corpo, um grupo grande, e aí Camboriú praticamente sai à frente das outras 4 igrejas na sua pujança missionária. Camboriú começa assim com tudo. O evangelho aqui era diferente. Os relatórios dos missionários sobre Camboriú diz que era inigualável a busca, o interesse, a presença, a colaboração, enfim, era tremenda. Tremenda. Ora, então nós temos 5 igrejas centenárias
praticamente nascida no entorno de 1900. Certo? 1900 a 1909 tem 5 igrejas centenárias. Passa-se um período não muito grande e nasce, filha dessa igreja, Tijucas, que não vingou. Eu vou fazer um parênteses aqui para dizer que o trabalho em Rio Grande, por 2 vezes ele foi interrompido. E na primeira vez, já com igreja organizada, membresia, estrutura, templo, prédio, todo o trabalho foi entregue aos episcopais anglicanos. Tudo, a estrutura toda, entregaram o trabalho e o campo do Rio Grande. Não só de Rio Grande, como de Porto Alegre também. Tudo foi entregue para os episcopais, com a estrutura de membresia e de templo. Numa segunda oportunidade, de novo o inimigo entrou e o trabalho, já caminhando com a igreja em Porto Alegre organizada, sofreu solução de continuidade de novo. Ok? Então, por um período aí de 1910 a 1920, 25, 30, poucas igrejas surgiram. Daqui, a de Tijucas, na sequência de Itapema, a de Itajaí, a de Blumenau, de São Francisco para a de Joinville, a de Lages, a de Criciúma, depois Estreito, Três Riachos, ok? E Chapecó começou e parou, e houve uma parada. Os missionários estrangeiros saíram do campo e chegavam os primeiros pastores nacionais. Reverendo Davi Azevedo, natural de Governador Celso Ramos. Ok? Reverendo Valdir Carvalho Luz, de Curitibanos. Reverendo Higino Bento Santos, de Camboriú. Reverendo Eni Luz de Moura, de Tijuquinhas. Reverendo Eli Vigilato, de Lages. Reverendo Caruso Godinho, de Lages. Reverendo Abel Siqueira Campos era de fora. Paísio Cidade, lagiano. Donato Demétrio Soares, que foi pastor aqui, de Biguaçu. Esse primeiro corpo de ministros não tinham poder financeiro, nem meio de transporte, para dar suporte a um desenvolvimento regional a nível de região sul, para ir proclamar nessas outras cidades. Assim, Criciúma, mesmo com o apoio do Porto, não teve muita assistência. Palmiro Ruggeri, que foi pastor aqui e saía daqui de Camboriú e ia dar assistência lá na cidade de Rio Grande. A irmã Herotides do Prado testemunhou a mim quando nós iniciamos um trabalho na sala de barbearia do presbítero Francisco do Prado, na casa deles. Ela testemunhou que ela foi recebida por pública profissão de fé por Palmiro Ruggeri. Esse pastor que foi pastor aqui e que daqui saía para ir dar assistência lá na cidade de Rio Grande. Imaginem, irmãos, a dificuldade. Naquela época, Sim. Davi Azevedo, depois de formado, saía de Itajaí para dar assistência
todo esse litoral aqui. Caruso Godinho, Parísio Cidade, Abel Siqueira Furtado, Oswaldo Emerick, João Emerick, Eli Vigilato. Então, irmãos, imaginem a laboriosa tarefa, o cansaço, a dificuldade de assistir num período colonial com muitas doenças, tanto infantis quanto adultos, como malária, maleita e tantas outras, febre amarela. Isso foi marcante e por isso houve um período aí de mais ou menos 40, 50 anos entre 1910 até 1960, por aí, que houve uma certa parada no crescimento do número de igrejas. A não ser essa que eu citei, né? De Saco dos Limões, Três Riachos, Estreito, Itajaí, Blumenau, Joinville. Não surgiram outras. Em 1965, com a inauguração deste templo e a reunião do presbitério aqui foram recebidos os pastores que eu já citei. E com eles vieram alguns outros de fora. Veio para Itajaí Jader Barros, veio para Saco dos Limões Ariovaldo, veio Romualdo Sigecol, veio Renato Gebler, que estagiou nessa igreja, foi para Porto Alegre, né? E só em 1978, novos candidatos ao ministério da palavra foram recebidos na reunião do presbitério em Saco de Limões, em que eu fui eleito pela primeira vez secretário do presbitério. Eu era secretário do conselho aqui já e fui eleito secretário do presbitério lá. Naquela reunião, Wilson Santos, filho do presbítero Eduvirge Manuel dos Santos, tá? Célio For, Lucimar Manuel Vieira, Dilson Silva Ribeiro e vários... um outro filho de um presbítero de Itajaí que foi morar em Florianópolis também. O Wilson? Não, o Wilson era Dilson Silva Ribeiro de Florianópolis, mas foi ser pastor em Chapecó. Então, e vários outros jovens foram recebidos como candidato ao Ministério da Palavra na reunião do presbitério em Saco de Limões. Essa reunião, irmãos, começou na sexta-feira à tarde e nós passamos a noite de domingo para segunda reunidos. E a reunião terminou para fechar a ata de encerramento na segunda-feira, às 8 horas da manhã, passamos a noite trabalhando. Foi a minha estreia como secretário de presbitério. Eu já era secretário aqui, né? Muito mais do que 48. Né? Então, mas ali nasceu um grupo de pastores jovens. Esse grupo que, junto com meu irmão Jorge e outros mais, criaram uma comissão de evangelismo que saíam de Camboriú, de Itajaí, e iam até Porto Alegre, iam até Chapecó,
ir para o oeste de moto, fazendo evangelismo e levando o evangelho para alcançar a juventude das igrejas que já estavam começando a envelhecer na sua membresia, porque já tinham mais de 50 anos. Aquele trabalho desses jovens recebeu um apoio muito grande da liderança jovem do presbitério, que só tinha o presbitério de Florianópolis. O presbítero Deodoro Gomes, que foi presbítero em Florianópolis, era o líder, era o secretário presbiterial dos jovens, e me lembro que em 1966, o Congresso da Mocidade ocorreu na igreja de Porto Alegre. O evangelista Eurênio Vieira, casado com a irmã da Eulália, com a Clarinda, natural de Itajaí, ele, estava conosco na viagem naquele congresso em Porto Alegre em 66. Em 67, o Congresso da Mocidade foi em Joaçaba do Oeste. Além do secretário presbítero Deodoro, o pastor missionário reverendo Dodson, que servia na igreja de Estreito, Dodson, tinha uma Kombi, levava esse pessoal para tudo quanto era lugar. Então, houve um progresso do presbiterianismo pela força jovem do presbitério de Florianópolis. Tá? Então, não só a liderança pelos seus pastores e presbíteros foram importantes nessa divulgação do presbiterianismo no sul do Brasil, como o trabalho dos jovens foi muito significativo. Eu lembro dessa fase. Tá? E desse grupo de jovens nasceram pelo menos 6 pastores. Que, a partir de 1973, o presbitério de Florianópolis, vendo que o crescimento estava mais ou menos estagnado em número de igrejas, repensou o progresso do presbiterianismo no sul do Brasil e lançou um plano de planejamento estratégico de 10 anos, onde os pastores, os que eu já citei, inclui aí também agora já o reverendo Otávio Stradioto, Adão Evilásio Vieira, né? Hein? Não, aí Oswaldo Hack foi em 65 ordenado aqui. Ele, Paulo Brasil, Célio Duarte. Não, Valdir Berni é do grupo anterior daqueles primeiros brasileiros. Junto com Emílio Luz de Moura, Valdir Berni, Valdir Luz, Abel Siqueira, Donato Demétrio e assim por diante. Tá? Então, Valdir Berni. Valdir Berni foi a pessoa mais influente do presbitério de Florianópolis para sacudir a liderança e dizer: precisamos mudar a forma de fazer o evangelismo progredir. Como ele tinha um bypass, uma ação também nos Estados Unidos, ele conseguiu trazer dos Estados Unidos um pastor para ser professor no seminário de Campinas. Esse pastor desistiu depois de já estar morando aqui, porque a esposa dele faleceu no parto. No lugar dele, Valdir Berni trouxe Carl John Bosman.
Na reunião do presbitério em Blumenau, Valdir, ainda só existia o presbitério de Florianópolis, Valdir Merni lançou a proposta: qual igreja faz um projeto para ter o apoio pastoral do reverendo Bosman? Eu era o representante da igreja no presbitério e naquela noite, no quarto da casa em que eu fiquei, eu fiz o projeto, pedi autorização ao pastor que estava nos representava, porque não tinha pastor residente, porque Camboriú, que tinha crescido muito no início, era exemplo, agora era chamada de bananeira que já deu cacho. Não dava outro cacho. Foi numa reunião do presbitério fora. Bananeira que já deu cacho. Nós não tínhamos casa pastoral. Portanto, nenhum pastor podia residir aqui. Não tínhamos dinheiro para pagar aluguel. Não tínhamos dinheiro para ter um pastor eleito. Por quê? Porque a juventude de Camboriú, a força do trabalho de Camboriú, estava saindo da roça, do rural, para ir ser a igreja de Itajaí, a igreja de Blumenau, a igreja de Joinville. Ok? Então, nós tínhamos dado cacho não aqui, mas tínhamos dado cacho ali. E nós não tínhamos. Ora, a oportunidade de ter um pastor que o aluguel e o salário seria pago pela missão americana era uma oportunidade. Além de eu levantar a mão, eu produzi rápido um projeto. Eu me lembro de duas situações que eu fiz um projeto assim em uma noite. Uma foi para a prefeitura de Camboriú, estando em Brasília, no ano anterior à posse do prefeito, que eu encaminhei junto à comissão. E que constitui o projeto para cá? O que projeto é que nós tínhamos que colocar condições para o pastor Bosman ser assessorado com alguém que pudesse dar apoio no português e na circulação com o sino dos irmãos, os conselhos e o sino regional, que era o presbitério, e também dar um suporte a ele em termos cultural por causa dos filhos pequenos. Além de convencer a liderança da igreja a participar daquilo que era uma das funções dele na região. Formar novas lideranças pastorais, novas lideranças leigas e abrir igrejas. Tá? Então, o projeto de planejamento estratégico... Eu tenho até que hora, irmã? 10h20. Eu vou arredondar aqui, tá? Nós podemos continuar na próxima, presbítero. Na próxima, que envolve ainda, né? De repente eu falo um pouco mais lá, mas eu vou tentar fechar até 10h20. Mas isso aí já era a volta de 75, 1975. Sim, pera, eu já vou dizer aqui. Então, o projeto foi lançado em 73. 73, 74, pastor Adão era presidente dessa comissão de planejamento estratégico. A coisa não andou muito porque havia, por parte dos pastores, uma certa resistência a essa mudança. Tinha que abrir e tinha que reconhecer que a coisa não estava caminhando, não estava crescendo e que precisava abrir. Em 75, o pastor Bosman foi nomeado relator da Comissão de Planejamento Estratégico. Bosman. E aí ele começou a fazer um trabalho visitando as igrejas, foi até Porto Alegre, fez um... E de 75 a 90, quando ele foi embora, veja que, e eu fui secretário de organização, Rio do Sul,
Antioquia, em Joinville, a segunda, Filadélfia, segunda de Blumenau, Ebenezer, hoje Luz do Vale, Congregação Presbiterial de Zimbro, que estava apagada. 5. E, na sequência, com viagem missionária, que a gente saía daqui de carro e ia até lá, Le Bon Rege. Bormann passou a trazer alunos do curso em Campinas para estagiar aqui. E com isso também trouxemos novos obreiros que Walter Scherrer, Ricardo Costa, Marcos Brasileiro, Carlos Henrique Machado, o próprio, como é? De Itajaí. Juarez Marcondes, que foi instalado em Rio do Sul e logo a seguir já saiu. Eu estava presente na posse dele. Foi naquela reunião que ele foi, que saiu o projeto do Bormann. Tá? Então, novas igrejas surgiram assim num pum! Como aconteceu também no Sul. Criciúma foi reorganizada, Tristeza, Cristo Rei, Camaquã, Pierre Machado, Bagé, Chapecó, Le Bon Regis. Então, o presbiterianismo no Sul ganhou uma nova dinâmica e um novo tônico. Ok? E diga-se de passagem, para encerrar, que a partir daquele planejamento estratégico, houve também a proposta da divisão do presbitério de Florianópolis em três, né? Permaneceu Florianópolis, PVIT, presbitério do Vale do Itajaí, PPCT, presbitério do Planalto Catarinense. Depois o presbitério do Planalto Catarinense se associou com o Rio Grande do Sul e Paraná e formaram o presbitério lá do Rio Grande do Sul. As igrejas, que era só Porto Alegre, passou a ser Porto Alegre, Tristeza, Camaquã, Novo Hamburgo, Rio Grande, Pelotas e por aí afora. Isso, Vale dos Sinos. Então a igreja grande continua. Hoje continua, inclusive a filha do presbítero Modesto, Clarice, com aquele meu ex-aluno, o Everton, foram pastores lá. E eu passei por lá e os visitei. Tá? Portanto, houve um novo despertar para aquelas unidades que estavam em letargia. Com a divisão do presbitério, depois o presbitério também mudou, passando a ser o Plique e o Prique, e mais o de Florianópolis, aí surgiu de Porto Alegre, criou-se o Sínodo. O sino que nós pertencia quando o presbitério de Florianópolis era o sino meridional, passou a ser o sino sul do Brasil. E esse movimento e esse desenvolvimento ocorreu de forma intensa no último período. Então vieram novos pastores que não são nativos, mas vieram alguns que são da terra, exemplo, o pastor presidente aqui. Ok? Assim como naquele período foi criado o curso de teologia à distância por pelo menos uma turma, que formaram-se pelo menos 5 daqui. Fernando Alencar Pinto, Carlos, o outro menino ali, o Charles, etc. Exatamente. Então, isso tudo foi fruto do quê? De uma alavancagem que veio a partir da coragem de mexer com a estrutura, sacudir os ânimos e o progresso se estabelecer no Sul. O Rio Grande do Sul, que vivia numa letargia, que foi entregue até aos episcopais, deixado de lado, hoje é uma realidade tremenda. O oeste catarinense, que não saía nada, só tinha Xanxerê, depois surgiu assim
com um trabalho fantástico. E é exemplo de Camboriú aqui, que surgiu a segunda, depois surgiu Nações e surgiu a do Centro em Balneário. E hoje precisa uma nova mexida para dizer, tem que surgir, porque essa igreja teve a congregação de Macaco, a congregação da Barra, a congregação de Congonhas e assim por diante. Hoje precisa também mexer para dizer assim, ó, gente, vamos. Alargar a fronteira. 10h20. Obrigado, Deus abençoe. Muito obrigado mesmo pela oportunidade. Se tem alguma dúvida que quer que eu responda agora, eu posso responder, se eu souber. Se não, eu responderei no próximo domingo. Mas o Espírito Livre, quando o senhor falou do Jader e tal, eu acho que o Jader é dessa época de 70. Ele participou da comissão de planejamento com o Borges de 75 em diante. Ah, tá, de 75. Tá? Do que eu fiz, pastor, não é bem nessa linha, mas tem um conteúdo que está aqui em 12 páginas.